sua família, dentro dos seus familiares, aqui na igreja, lá no seu trabalho. Mas existem circunstâncias que vêm para frear você, para levar você, sabe, através do desprezo, da incredulidade, da crítica, sabe, do esquecimento, da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, chame do que você quiser, sabe, para você paralisar você e você não cumprir o propósito. Então, eu diria para você, se nós pegássemos, vamos pegar duas crianças, como exemplo aqui, Davi e Golias. Vamos imaginar que eram duas crianças, para exagerar o que eu quero falar para você. Quando Golias, que é a criança mais velha, fala para a criança mais nova, e começa ali, diz o texto, amaldiçoou, que Golias amaldiçoou. Quer dizer o seguinte, que ele xingou em nome dos seus deuses. É isso que está no original. Quando uma criança xinga a outra, o que acontece, irmãos? O que acontece com a criança que é mais frágil, que é mais nova? Ela chora. E ela vai para o pai, ela vai para a mãe. Ai, papai Fernando, ele me chamou de feio. Ele me chamou de burro. O que acontece? A gente brinca com isso. Mas eu diria para você, claramente, que nós, irmãos, apesar de termos, às vezes, 40 anos nas costas, como diz minha mãe, quando eu comecei a ter 18 anos, 20 anos, ela cobrava responsabilidade de mim, ela falou assim, menino, você tem que ter responsabilidade, porque você já está com pelo no sovaco. Você já tem barba. Então, às vezes nós temos 40 anos, 50 anos, temos 30 anos, você já é um adulto, você já trabalha, você já é formado, mas emocionalmente você ainda é uma criança. Então, sabe, precisamos abandonar as coisas de criança, como o apóstolo Paulo fala, e prosseguir para o entendimento do Evangelho, onde eu assumo a identidade de adulto. Ele diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Então, coisa de menino é ficar ressentido, magoado. Ah, fulano não me cumprimentou. Ah, o pastor passou aqui e não me cumprimentou. Ah, sabe, essas coisas assim. O líder não me ligou. Faltou a célula, 3 células, faltei, e ninguém veio atrás. O pastor não me visitou, irmão, quando é que você vai abandonar as coisas de menino e vai ser homem maduro, ser mulher maduro? Sabe, nós precisamos prosseguir para o entendimento, porque o maior interessado que você paralise a sua história é o diabo. O diabo quer que você fique ressentido, fique paralisado. Não, abandona isso logo. Resolve isso no seu coração, porque não é bom para você, não é bom para a sua família e também não é bom espiritualmente, porque o diabo tem uma vantagem para trazer destruição. Então, eu diria aqui hoje a você, Davi, irmãos, ele não tinha uma alma enferma ou ferida. Quando ele é chamado de cão, ele não fica chateado, ele não se sente intimidado, ele não fica ressentido. Então, eu diria para você, Davi é uma pessoa curada, e aí ele tem algumas atitudes que fazem com que ele consiga vencer essas coisas, e principalmente ele possa cumprir o propósito. Então, eu diria para você, se você quer ser um matador de gigante, você precisa ser uma pessoa curada de alma. Fala para o seu irmão aí, você precisa ser curado de alma. Segundo, eu diria para você, você não pode ser uma pessoa ultrassensível. Ninguém pode te criticar. Irmãos, estava eu uma vez no banco e tinha duas gôndolas, assim, um espaço, uma mesa e cadeiras. E eu estava no banco e aí o gerente, eu fui lá, porque o gerente da minha conta, da conta da igreja lá em Curitiba, ele sabia que nós tínhamos um trabalho com a comunidade terapêutica, nós fizemos esse trabalho por 8 anos. E a gerente, de outras contas lá, tinha um irmão que estava passando por esse processo, fazia 4 anos que estava nas drogas, a coisa toda, E aí, ele sabendo do nosso resultado, sabendo do nosso testemunho ali,
Ele falou, olha, tem um pastor que eu conheço, tem uma comunidade terapêutica, acho que era legal mandar teu irmão para lá. E aí ele me ligou, marcou um horário, fui lá na agência para conversar com a gerente, que eu não conhecia, e falar da comunidade terapêutica e providenciar como que a gente ia abordar o menino para levar esse menino, era um homem já, né, para a comunidade terapêutica. Estou eu lá esperando a gerente, o gerente veio, me cumprimentou, serviu um cafezinho, e aí, então, estou eu ali tomando cafezinho, esperando. Nisso passa um outro gerente que foi atender, a outra gôndola, a outra mesa ali, e aí ele chega e pergunta na outra gôndola, lá para 2 homens que estavam sentados ali do lado ali, né? Você que é o pastor? Vocês que são os pastores, o pastor? Aí o cara me solta. O que ele solta? Não, ninguém aqui é ladrão. Na hora, irmãos. Lembra do sentimentos homicida que o pastor falou na parte da manhã? Cara, subiu na hora aquele negócio. Você sabe quantas vezes eu já fui chamado de ladrão sem ser ladrão? Se você quer ser pastor, alguém tem chamado pastoral aqui, irmãos? Quem tem chamado pastoral, levanta a mão aqui, só para me identificar. Filho, se você for sensível, tu não vai à frente. Porque vão te chamar de ladrão. Vão te chamar de explorador. Então, eu diria para você, naquela hora, irmãos, eu levantei da mesa, aí o gerente veio para outra sala, né, o gerente veio para outra sala ali, e aí perguntou para mim, eu falei, eu sou o pastor. Eu falei, legal, eu falei, mas dá licença um pouquinho. Aí eu fui em outra sala. Aí eu cheguei, estendi a mão, aí os caras ficaram brancos, né? 2 velhão. Aí eu estendi a mão e falei assim, pastor Hermes, e eu não sou ladrão. Apertei a mão dos dois, aí um outro rapaz da agência que estava lá dentro, vendo os papéis com eles, aí falou assim, perdão. Aí os dois olharam um para o outro e falaram, desculpa, a brincadeira foi de mau gosto. Mas, irmão, falo para você não pode ser sensível. Vão falar de mim. Vão agir. Primeiro é o seguinte, se você é líder, acredita em mim. Vão falar de você, você vai fazer tudo de bom, mas vão te criticar. E aí? Você quer ser um matador de gigantes, sim ou não, irmãos? A boa notícia, irmãos, é que ninguém atira pedra, ou o inferno não atira pedra em árvore que não dá fruto. É só em quem está dando fruto. Então, olha para os frutos que você está dando, e não para aquilo que estão falando. Amém, irmãos? Então, quem deseja cumprir o propósito de Deus, ele precisa ser resolvido em Cristo. A sua alma, sabe, é o seu grande inimigo. E muitas vezes ela vai armar circunstâncias para você. No sentido de você ficar ali ressentido, ficar, sabe, chateado, porque você foi esquecido, porque você não foi consultado, porque você não foi lembrado, porque você foi rejeitado. Irmão, está tudo bem. Eu e você não somos essa quinta maravilha, não. Livra-me, Senhor, do desejo de ser lembrado. Essa tem que ser a sua oração. Livra-me, Senhor, do desejo de ser consultado. Livra-me, Senhor, do desejo de ser amado. Desde que eu não seja esquecido, desde que eu não seja rejeitado, desde que eu seja amado pelo Senhor. Seu ministério não é para homem, seu ministério é para Deus. Amém, irmãos? Então, sabe, eu diria para você, você precisa, sabe, não ser curado, para você não entregar a sua paz, para você não entregar, sabe, a sua felicidade na mão de outros. Quem não é resolvido é sempre refém do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão pensando, da opinião que elas estão emitindo, do que elas estão fazendo. Irmãos, seja resolvido. Você precisa saber lidar com as pessoas que não vão, às vezes até mesmo com a sua cara, porque tem gente que não vai com a sua cara, sabia disso? Que é isso, pastor, né? Pois é, os irmãos aqui vieram só trazer as maravilhas do ministério, eu estou trazendo para você a realidade do ministério.
É que o pai e a mãe sempre falam mais verdades, né? Poderosas, né? Então, deixa eu dizer para você, pois é, tem gente que não vai com a sua cara. Não gosta do seu jeito. Mas, querido, irmãos, você não foi chamado para todos. Você foi chamado para alguns. E para esse alguns, ame, sirva. Quem não for com a sua cara, irmão, ame, abençoe, porque o próprio Cristo disse que você precisa orar e abençoar esse tipo de pessoa que vai ter na sua estrada. Os fariseus amavam Jesus, o que você acha, irmãos? Mas isso não impedia Jesus de cumprir o propósito. Golias, quando faz tudo aquilo contra Davi, Davi continua na missão. Hoje mesmo, o Senhor vai entregar a sua cabeça nas minhas mãos. Então, você precisa ser uma pessoa resolvida. Igual aquela história do sapo. O irmão conhece a história do sapo e do gavião? Os irmãos conhecem ou não? Então, eu vou contar. Conta-se a história, na verdade, do gavião e do sapo que se encontraram para um bate-papo. E aí, então, o gavião perguntou: ô, seu sapo, o senhor está sabendo que vai ter festa no céu? Então, o sapo, com aquela bocona grande, né? Ele respondeu: oba! E aí o gavião falou: e lá vai estar toda a bicharada. Ele falou: oba! Seu sapo, e vai ter muitas brincadeiras legais. Ele disse: oba! E aí, o gavião falou: olha, seu sapo, vai ter muita comida gostosa. Ele disse: oba! E aí o gavião bate a real para ele, dizendo: ó, seu sapo, mas lá não vai entrar ninguém que tenha a boca muito grande. Então, o seu sapo, com a boquinha bem pequena, ele falou assim: coitadinho do jacaré. O que o seu sapo era, irmãos? Uma pessoa bem resolvida. Sabe, não ficou se sentindo rejeitado. Muito pelo contrário, se incluiu na hora. Fala para o seu irmão, seja uma pessoa resolvida. Fala para ele assim, ó, aprenda com o seu sapo. Irmãos, como nós vamos para o campo de batalha com pessoas enfermas de alma, pessoas não curadas? Gente assim, irmãos, não pode falar nada, que ela já, sabe, fica chateada, ressentida, sabe? Você não pode confrontar. Confrontou, milindrou, travou, perdeu a pessoa. Irmão, já era. Não pode ser assim, não. Sabe, na hora que você estiver diante do gigante, entenda algo, irmão. O diabo, ele não vai poupar você, querendo diminuir, querendo atacar você, a fim que você paralise por feridas na sua alma. Então lembre-se, se todo mundo te esquecer, Deus disse que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Se alguém te desprezar, lembra que na cruz você foi aceito por Ele. Se todo mundo te rejeitar, inclusive o seu pastor, lembre-se, o Senhor já te aceitou desde o princípio. Lá na eternidade, Ele sonhou com a sua salvação. Então, fala para o seu irmão, projeta para mim o cântico lá, Augusto. Fala para o seu irmão, você precisa ser resolvido, irmão. Quer ser um matador de gigante? Seja resolvido, fique em pé. Não é para encerrar não, tá? Fique em pé nesse momento. Tem um cântico que ele... Só segura eles. Segura. Tem um cântico que eu quero que ele seja a cura para você hoje em nome de Jesus. Você vai cantar ele aqui agora, amém? Volta no zero ele, amém? Conhece esse cântico? Eu me encontrei com Jesus, Ele me curou. Presta atenção na letra, irmãos, e que ela seja a cura. Se você está aqui, querido, e tem a alma ferida, você é uma pessoa frágil, canta agora. E pede para que o Espírito Santo possa curar você completamente. Em nome de Jesus, você vai deixar de ser uma promessa para ser uma realidade. Deus quer líderes ousados e fortes, mas eles precisam ser bem resolvidos para enfrentar o campo de batalha. Solta o cântico, por favor.
curou. E me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou. Você pode declarar isso a plenos pulmões? Completamente sarado. Essa é a verdade do Evangelho. E agora livre estou. Completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou. Você foi sarado Completamente sarado. porque você recebeu um novo espírito, uma nova identidade. E agora livre estou. Completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Aleluia. E agora livre eu estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado. Foi seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Aleluia. Fala assim comigo, fala assim. Fala assim, Senhor Jesus, eu hoje entrego as minhas emoções, a minha mente, a minha vontade nas tuas mãos. Que não viva mais eu, mas o teu Espírito viva através de mim. Renova, restaura todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Deixa eu falar algo aqui da parte do Senhor. Hoje, irmão, não gostaria que você fosse embora com alguma pendência. Se você é essa pessoa frágil, ou era, em nome de Jesus, e, sabe, você chegou aqui, você quer crescer em Deus, você quer ser um matador de gigantes, mas o teu coração está preso a alguém, por algo que você sofreu, foi esquecido, rejeitado, te ofenderam, te magoaram, não sei o que fizeram, mas dê chance
sabe, ao Senhor para você ter uma nova vida. E essa chance começa, seja uma pessoa resolvida. Procure outra parte. Mas não vai procurar outra parte para dizer, estou chateado com você, magoado com você, porque você fez isso, fez aquilo. Chega lá, entendeu? Fulano, eu quero declarar que eu amo a sua vida, e porque amo, eu quero liberar. Você fez coisas que talvez você nem saiba, mas eu quero liberar o meu coração para você, eu quero resolver, eu quero zerar a minha história, eu quero aprender, sabe, a não mais ter sentimentos ruins. Peça para a pessoa orar por você. Peça para essa pessoa, sabe, ministrar sobre a sua vida. Às vezes Deus manda para você aquilo que você precisa, uma embalagem que você não gosta. E a gente não consegue entender que aquele é o teste para Deus trazer mudança em nossas vidas. Amém? Então, talvez hoje seja dia de reconciliação, de zerar a história. Se você tem isso, não vá embora da mesma forma como você chegou, em nome de Jesus. Amém? Segunda característica de um matador de gigante, irmãos, é que matadores de gigantes, eles aguentam pressão. Fala comigo assim, matadores de gigantes são pessoas curadas na alma. Matadores de gigantes são pessoas que aguentam pressão. Eu falo assim, eu preciso fechar todos os registros. Sabe quando tem pressão, irmão? Aí você vai lá e fecha o registro para a pressão aumentar, porque, irmãos, a pressão tem o poder de trazer transformação também de realidades. É na pressão que você se torna uma pessoa indignada contra algo. E aí você passa a resolver aquilo que talvez há muito tempo você vem deixando. Depois eu resolvo, deixa eu resolvo. Irmãos, tempo não cura nada. Tempo só aumenta o problema. E matadores de gigantes, irmãos, eles precisam ser à prova de pressão. Ou seja, eles precisam aguentar pressão. Então, se nós olharmos lá no verso 32... Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de mim por causa dele, teu servo irá peleja contra o filisteu. Se nós observarmos aqui, irmãos, Davi, ele tinha uma pressão enorme, ele tinha um gigante para vencer, mas não foi só isso que ele sofre. Se nós olharmos, tem a pressão da agressividade, a forma como Golias o trata. Golias, trata ele no campo de batalha, tentando diminuir, e é o que o diabo faz, a fim de tentar te paralisar. Então você se sente pequeno diante da circunstância, se sente muito pressionado, fala, não tenho força, não tenho condições, mas na verdade, irmãos, é na pressão que Deus está tirando a nossa passividade, transformando, sabe, aquilo que nós chamamos de músculo em musculatura de verdade. Então, existe a pressão da agressividade que Davi passou, depois teve a questão da reputação, porque o Golias era um campeão, dos filisteus, teve a pressão do problema que parecia todos os dias, porque durante 40 dias Israel sofreu a pressão tanto de manhã e de tarde, para que se apresentasse alguém para lutar. Outra coisa, a pressão das ameaças que aquele gigante fazia, ele disse ali, eu vou te matar. Imagine um gigante jurando você de morte, irmão. Eu lembro quando eu era criança, tinha aquela coisa de brigar no final da aula, a gente se desentendia por alguma coisa. Alguém dessa época, mas daí te pego lá fora. E aí, terminar, batia o sinal, e aí a gente queria pular o muro, para fugir da briga, mas você era brigão, você na verdade ia lá enfrentar o valentão, mas se o cara era forte, a coisa toda, você queria sair fora. Davi, irmãos, ele não foge da pressão, ele não pula o muro da escola, ele vai na direção do gigante. Existe a pressão das pessoas que te abandonam também. Acredite em mim, irmãos, todos nós não podemos aceitar nada que Cristo não passou. Cristo nunca ficou enfermo, você não pode aceitar a enfermidade na sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas Cristo foi traído, Cristo foi rejeitado, Cristo foi abandonado. O abandono é uma pressão, porque às vezes você precisa que as pessoas te ajudem a resolver o problema, mas aí você se sente só. Entenda algo, irmãos,
Na verdade, às vezes Deus vai fazer com que todo mundo te esqueça por um instante, por um momento, para que você olhe apenas para Ele, porque às vezes a sua fé está nos homens e não em Deus. Você acha que a sua salvação e a solução dos seus problemas estão nas pessoas. Preste atenção nas histórias de abandono, na história de abandono que você já sofreu. A sua fé estava no homem e não em Deus. E Deus teve que ensinar você, tudo é por mim, é eu que faço, é eu que justifico. Existe a pressão das situações que enfrentamos, Davi também passou por elas. Então veja, o gigante, irmãos, estava vencendo o exército de Israel mentalmente. A guerra era vamos dizer assim, um tiroteio de declarações proféticas daquele gigante. E na verdade, irmãos, o exército ainda nem tinha lutado no campo de batalha. O jogo, por muitas vezes, de fazer declarações de sua mente, é o que Satanás, às vezes, faz, para gerar pressão, a fim que você se sinta incapaz, se sinta insuficiente, se sinta rejeitado, se sinta, naquele momento ali, pressionado. Como é que eu vou resolver isso? Então, o diabo, irmãos, ele é sujo. Mas você precisa entender que a forma como nós vencemos a batalha não é fugindo da pressão. Homens de Deus, eles correm para a pressão. Só que como é que nós corremos para a pressão, irmãos? Nós não vencemos a batalha de pé, nós vencemos a batalha de joelhos. Nós vamos para o trono da graça. Nós vamos para Deus. Então está se sentindo pressionado, irmãos? Sabe, deixa a pressão lá fora, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Todas as vezes que você toca no trono da graça, todas as vezes que você tem a presença de Deus na sua vida, irmãos, a pressão é dissipada. E você não sairá do quarto da mesma forma, você sairá do quarto com fé, com ousadia e pronto para matar aquele gigante. Então, deixa eu dizer algo para você, a verdade é que quando nós nos convertemos, Deus colocou em nós um capacitador que nos fortalece e nos faz agora suportar toda a pressão. E o nome dele é Espírito Santo. Ele é o capacitador. Então muitos diante da pressão, eles reagem negativamente. Saul, diante da pressão, de encontrar ali o gigante que desafiava, ficou com medo dele, a Bíblia fala que ele entrou na tenda e de lá não saía de jeito nenhum. Tem gente que se tranca no quarto e não quer ver mais ninguém, não quer falar com mais ninguém, não atende telefone, não responde mensagem, ele tenta fugir. Alguns até dormem. Eu tinha um amigo que era pastor, não é mais, infelizmente. Se ele tinha lutas e crises com irmãos, ou coisas pessoais que ele não conseguia resolver, estava na pressão, ele falou, não, se eu tenho um problema, eu gosto de dormir. Eu entro no quarto, fecho a cortina no blackout, e aí ele fica 1 dia, 2 dias, dormindo, não quero sair do quarto. Isso acabou com o ministério dele. Irmão, homens de Deus resolvem. Jacó fugiu do seu irmão, fugiu do seu sogro, mas um dia Deus teve que trazer a ele um momento de confronto. Quando ele chega no Jaboque, o seu irmão está vindo de um lado, o seu sogro está vindo de outro, e ali naquele momento ele está naquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ele vai para onde, irmãos? Ele arma uma tenda, passa a família para o outro lado do rio, e ele passa a madrugada a clamar, e ali o anjo de Deus aparece, e a história de Jacó é mudada. Então, tem gente que fica, muitas vezes reagindo à pressão de uma forma também negativa, e ele vai para a televisão, ele vai para a internet, assistindo horas de filme, vai para o futebol, porque distrai, Tem gente que para aliviar a pressão, ele vai fazer compra. Conhece gente assim? Tem que passar o cartãozinho, Hoje não passa meu cartão, hoje aproxima, Não é que passa e sai a filipetinha, da maquininha. Dá até uma dopamina, não. Para fugir da pressão. Tem outros que buscam pornografia. Querido, você foi chamado para ser coluna na casa de Deus. Apocalipse 3:2 diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus.
Sabe, ser coluna é aguentar pressão. A Bíblia diz que o vencedor será feito coluna na casa de Deus. Quer ser um matador de gigante, irmãos? Quantos quer ser um matador de gigante aqui, irmãos? Aguenta a pressão. É inevitável, irmão. Você está nessa terra aqui, você vai ter pressão, filho. Então, fecha os registros e vai para o meio dela. Sabe, vai enfrentar o que precisa ser enfrentado, só que, lembra, você não enfrenta ela. Você dobra o seu joelho e diante de Deus você coloca o seu coração e é Ele que vai te dar força. É Ele que vai te habilitar. Esse era o segredo de Davi. Davi não chega, né, no por acaso no campo de batalha. Davi, ele chega com a presença. Ele chega confiante que Deus daria a ele vitória. Então, qual é a sua principal função hoje, irmãos, na casa de Deus? Fala para mim assim, ser coluna. E ser coluna é aguentar pressão de todo o edifício. A Bíblia diz que ao vencedor ele será colocado como coluna. Então, quem aguenta a pressão hoje, irmãos, é coluna na casa de Deus. Então, quando você responde a Deus no meio da pressão, de maneira correta, você é levado para um novo patamar. Nós temos a tendência de fugir daquilo que é responsabilidade, mas eu diria para você, é a responsabilidade que nos amadurece e nos habilita para experimentar novas coisas em Deus, e Deus também confiar seus tesouros, Deus confiar seus filhos, Deus confiar sua autoridade a nós. Amém, irmãos? Então é na pressão que se revelam os verdadeiros matadores de gigantes. Então pressão é quando, sabe, eu estou carregando o peso de algo, mas por outro lado, parece que não vou aguentar, mas, irmão, você não volta atrás, você não retrocede, você vai para o Senhor, e é o poder, a unção do Espírito Santo que vai capacitar você carregar o peso, a responsabilidade, enfrentar o gigante que se levanta contra você. Em terceiro lugar, um matador de gigante, ele luta de olho na recompensa. Agora vem a coisa boa, irmãos. Verso 25 diz, diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, a casa de seu pai, se isentará de impostos em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, que farão ao homem? E você conhece a história, os homens repetem a história para ele. Então Davi, irmãos, pediu que os soldados repetissem a história várias vezes, e é lógico que ele gostou daquilo que estava, sabe, sendo oferecido. Por outro lado também, ele queria tirar e remover a afronta, né, que o seu Senhor, que Deus estava recebendo através daquele filisteu. Mas havia uma recompensa. Qual era a recompensa? Ele receberia riqueza, ele receberia a filha do rei em casamento, e a casa de seu pai, e dele não teria mais impostos. Irmãos, isso é prosperidade poderosa. Ia ganhar riqueza e ainda não ia pagar imposto. Imagine você livre do imposto de renda, irmão. Aleluia. Do ICMS, do IPI, do IPO, do CPMI e por aí vai, né? Então, a verdade é que há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que são matadores de gigantes. Davi, ele viu, né, aquilo como uma grande oportunidade. Irmãos, liderar na casa de Deus, servir a Deus, ser coluna de Deus na sua casa, há uma grande recompensa. Sabe, eu não conheço ninguém que serve na verdade ao Senhor e o Senhor não o prospera. Você pode perguntar para irmãos aí que são anfitriões, toda semana eles de alguma forma abrem a sua casa, é papel, é água, é luz, é a questão do lanche, né? Porque se a escala não funciona, é ele que tem que fazer o negócio acontecer. E você vai perceber o seguinte, Deus vai prosperando de medida em medida, de medida em medida, de medida em medida, você vai ver, é prosperidade. Você vai ver aqueles irmãos que cuidam da igreja de Deus com o coração, aqueles líderes que cuidam, você vai perceber que os irmãos são abençoados, né? O pastor estava falando aqui ontem, né? Fiquei espantado, falei, oh Deus, eu não tive essa experiência, Senhor, né? Que tens comigo, né? Eu pensei comigo, ao pensamento da lei, né? Mas falou que a primeira roupa que ele comprou para a filha dele, quando ela tinha 18 anos, você prestou atenção no testemunho do pastor Enilton, ô irmão, isso é um abuso, entendeu? Não comprar roupa para os filhos, ser abençoado, o que é isso? Então eu falo para você, irmão, não, você nunca perde em servir a Deus, irmãos. Amém, irmãos?
Então, quando você serve ao Senhor, Deus abençoa, Deus cuida, Deus prospera. Há uma recompensa para os filhos. Da mesma forma, quando Davi, ele enxerga Golias ali como sendo aquele que afrontava, ele também percebeu que existia uma recompensa. Irmãos, não tem nada errado você servir ao Senhor, também entendendo que haverá uma recompensa. Nosso coração não está na recompensa, mas é inevitável que quando você cumpre o propósito de Deus, quando você anda com o Senhor, sabe o que acontece, irmãos? As bênçãos de Deus correrão atrás de você. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Cuide da família de Deus e Deus cuidará da sua família. Sabe? Seja para Ele e Ele será por você. Não é troca, é apenas consequência. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, em toda a Bíblia existe uma recompensa para aqueles que matam gigantes, para aqueles que se tornam vencedores, como diz nas cartas às igrejas, em Apocalipse. Então, Davi recebeu a recompensa que o rei prometeu, e o que o rei também não tinha prometido, ele também recebeu, porque ele ganhou uma grande fama, ganhou autoridade, ganhou realidade, ao ponto que quando Saul faleceu, a primeira coisa que foi feito foi o quê? Foi chamar ele para ser rei. Queremos Davi como rei. Não pensar em ninguém da casa de Saul, pensar em Davi. Então, quero dizer algo para você, Davi, irmãos, ele recebeu a recompensa que o rei prometeu e recebeu também o trono de Israel. Então, isso mostra que a recompensa que nós recebemos das mãos do Senhor sempre é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. É ruim ser chamado de ladrão, irmãos? É ruim, é horrível. Mexe. Até porque quando você não vai ladrão, você não está nem aí para a situação. Mas quando você está certo, tem razão, né, você não faz aquilo, aí a justiça própria pula. Mas quer dizer para você, irmãos, isso na vareda é uma areia, na alegria de ser pastor. Os irmãos que caminham próximo de mim aqui em Taguatinga, sabem o quanto eu sou feliz em ser pastor. Sou feliz. Sabe, sou feliz em pregar, sou feliz em dar aula, sou feliz em ter comunhão, sou feliz em tomar café, sou feliz em aconselhar. Esses dias atrás um irmão falou, pastor, tiramos o Senhor da sua programação, da sua agenda, para o Senhor nos atender aqui. Estava aqui 8 horas da noite, sentado, numa sexta-feira, para poder atender uma situação, na verdade, pessoal, do casal. Mas, irmão, até nisso, para ser bem sincero, eu me divirto. Sou feliz. Sou feliz em ser pastor, irmão. Sou feliz naquilo que fui chamado para fazer. E Deus está chamando você para ser feliz também, servindo a Ele em nome de Jesus. Seja um matador de gigantes. Aqueles, ou aquilo que afronta o nome do nosso Deus, seja você aquele que vai reparar em nome de Jesus. Então, tudo que Davi queria, irmãos, era dinheiro na conta, nunca mais pagar água, luz, imposto de renda, casar com a filha do rei, que é um bom casamento, era esse, mas Deus lhe deu além, Deus deu o trono a ele. Então, eu queria animar você dizendo, irmãos, há uma recompensa para aqueles que matam gigantes. Você precisa ser curado de alma, parece ser ruim isso. Ah, pastor, tem que aguentar essas coisas. Você não tem que aguentar, irmão. Você tem que se colocar em Cristo. E quanto mais rápido você se colocar em Cristo, menos poder o que as pessoas falam, fazem ou agem com você, vai ter sobre a sua vida. Você aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Que vida é essa, irmãos? Essa é a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Pressão, irmão. Sendo um matador de gigante ou não, você vai ter pressão. Só que sendo um matador de gigante, você vai canalizar em Deus, vai resolver em Deus, e Deus será por você. Então ninguém perde, irmãos. Entenda algo. Não é mais Jesus que destrói a sua vida. O que destrói a sua vida é menos Jesus. Quanto mais você tem de Jesus, mais Deus acrescenta, abençoa, maduro, menos os problemas têm poder sobre a sua vida, sabe? Você cresce, você amadurece, se deixa de ser aquela íngua de 2 pernas e se torna realmente o representante do reino de Deus. Amém, irmãos? Você brilha,
As pessoas se inspiram, as pessoas querem ser igual a você, as pessoas olham para você com amor, com carinho. Então isso é poderoso demais. Amém, irmãos? Mas, falaria para você, as pessoas confundem. Ah, pastor, né, isso aí que o senhor está querendo é muito, não sei o que. Não, irmão, quero dizer para você, é a solução, não é muito. Menos Jesus é o que traz prejuízo. Então, eu diria para você, há uma recompensa da parte do Senhor, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos passar um último vídeo. Ele tem 4 minutos. Mas ele vai ser para o nosso final aqui. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Quero que você assista a ele. Projeta. Ai, treinador, o Westview está mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá, O melhor. tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só, quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20? Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, deu.
Me ouça com atenção. Eu não sei se você já assistiu a história desse filme, mas vou te narrar para aplicar aquilo que eu quero falar ao seu coração. A história é de um time de escola, né, de colégio, eles estão no high school, e eles são uma promessa, mas eles perdem todos os campeonatos. Alguns campeonatos eles não conseguiam nem se classificar para a segunda fase. Um técnico chega, e eu quero que você possa entender que esse técnico é o Espírito Santo. Um técnico chega e ele vai mudar a história desse time. A história começa aqui, o som falhou no começo, mas a história começa com o menino tirando sarro, dizendo, será que ele vai conseguir chegar às preliminares, se classificar, né, para a rodada que vai começar a valer alguma coisa? Porque eles não acreditavam em si. Irmão, talvez você não acredite em você, mas Deus acredita em você. O Espírito Santo, Ele acredita em você. Deus não precisa dos melhores. Deus precisa apenas daqueles que têm um coração disposto a servir, a se entregar a Ele. Então, a história desse menino falou, não, a gente não tem condições. E ele tirando sarro. E aí, uma das coisas que o treinador faz é desafiar ele para cruzar o campo. Ele achou que ele tinha chego na metade do campo, na linha de 50 jardas. Ele cruzou o campo inteiro. Tudo por quê, irmãos? Porque ele não estava olhando, mas estava permitindo ser guiado pelo técnico que ficou ali o tempo todo incentivando ele. Quer dizer algo para você, se você escutar o Espírito Santo, irmãos, você não terá, uma liderança, você terá um ministério. Ninguém aqui foi chamado, irmão, para apenas constar. Você foi chamado aqui para ser discípulo e ser pai de multidões. E aí, eu queria falar ao seu coração nesse momento. Não sei o que você pensa sobre liderança, mas da mesma forma que o técnico falou ali para ele, olha, o teu time precisa de você, eu quero falar da parte de Deus. A sua igreja precisa de você. Irmãos, nós somos muito mais do que isso aqui no DF. Nós somos 832, sábado passado nós fechamos a conta, jovens e adultos. Nós devemos ter aqui uns 200 irmãos mais ou menos. Sabe, irmão, tem gente que está esperando você se posicionar para se posicionar com você. E estou falando, quem sabe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de irmãos que você tem relacionamento. Deus chamou cada um de nós para ser um matador de gigantes, remover as afrontas contra o reino dele. Deus deseja nos levantar. Nós não estamos aqui para constar, irmãos. Eu não vim aqui para o DF apenas para supervisionar os irmãos. Eu vim aqui para formarmos um time de crentes vencedores que vão cumprir o propósito e nós vamos esparramar aqui nesse DF. Os ramos da videira vão chegar em todas as cidades. Você vai ver, irmão, vai ter momento que vai ter célula atrapalhando outra célula, porque está na mesma rua, parede com parede, e aí pastor ligando para outro pastor, pastor, a sua célula está incomodando a minha. Vai acontecer, acredite em mim. Então, eu quero dizer algo para você. Deus está esperando você tomar a atitude certa. Davi, ele tomou uma atitude certa que mudou o destino dele. E ele venceu. Se você tomar a atitude certa também, irmãos, hoje, de se posicionar, Deus vai mudar. Não só o seu destino, mas todos aqueles que caminham no seu círculo de relacionamento. Então, já que o louvor não veio aqui para frente, amém? Vai ser no seco mesmo, irmão, né? Então, sem tocar nas suas emoções, é na consciência mesmo. Você que quer ser um matador de gigantes, assumir essa posição em Deus, sai do seu lugar e vem aqui para frente. E eu quero orar por você. Os pastores, fica aqui à frente aqui, irmãos. Os pastores obreiros aqui à frente aqui já tomam posição. Sai do seu lugar. Você que quer ser um matador de gigante, vem aqui para frente.
Os soldados, irmãos, quando viram a ação e a reação de Davi, partindo para cima daquele gigante, olha que coisa poderosa. Quando Davi partiu para cima, os soldados vibraram, imagino eu. Quando acertou a cabeça do gigante, naquele momento, os soldados vibraram. Quando Davi foi lá e pegou a espada de Golias e cortou a cabeça, diz o texto, eles partiram para cima do exército dos filisteus e tomaram eles. Está entendendo? A sua posição espiritual, sua atitude espiritual tem muito poder dentro da sua casa, dentro da sua célula, dentro da sua igreja. Nós somos 800, mas tem 200 aqui, irmão, mas todo avivamento não começa com 100%, começa com meia dúzia que querem. John Wesley, há 300 anos atrás, ele disse, Senhor, dá-me 100 homens, que o coração queime como o meu pela sua presença, e eu farei uma revolução. O resultado dessa oração, Deus deu a ele 10 mil células, 10 mil líderes. Numa época que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha carro, as visitas eram a cavalo. Num tempo, na verdade, rudimentar, naquele momento, o Senhor fez uma revolução. Quer dizer para você, o que Deus pode fazer, irmãos? Nós cremos, irmãos, como igreja, que antes da volta de Jesus, haverá um avivamento nesta nação. Uma grande colheita, a última grande colheita. E eu quero fazer parte juntamente com você. Nós vamos colher esses frutos. Só que para haver colheita, irmãos, Jesus não nos ensina a pedir para que a igreja cresça. Jesus ensina dizendo, ore pelos trabalhadores da seara. Dá um tapinha nas costas do seu irmão e fala assim, quem que é o trabalhador da seara, irmão? Fala assim, você, eu, nós somos os trabalhadores. Nós que vamos consolidar esses irmãos. Nós é que vamos selar essas pessoas. Nós que vamos levá-las a amadurecerem para que elas possam nos ajudar a fazer o trabalho que o Senhor está nos levantando. Você não foi chamado para ser mais um. Você não vem para a igreja para participar. Você vem à igreja para somar na obra que Deus tem entre nós. Amém, irmãos? Nós não somos consumidores da fé. Tem igreja lá fora que trata os membros como clientes. Nós, irmãos, somos discípulos. Não estamos aqui para consumir. Nós estamos aqui para morrer uns pelos outros, para nos dar, para nos doar, para servirmos uns aos outros. Nós somos uma igreja de discípulos. Amém? Então, enquanto o louvor, na verdade, vai tocar, eu queria que você fechasse seus olhos comigo agora. Eu queria que você pudesse falar para o Senhor agora. Fala, Senhor, eu estou aqui me posicionando. Me levanta, me unge. Fala para o Senhor, Deus, me dá da tua graça. Eu gostaria que os pastores pudessem sair agora também, orando, abençoando. Orações rápidas para a gente poder alcançar todos os irmãos. Levanta a sua mão, irmão. Levanta a sua mão como quem recebe. Aí depois que alguém orou por você, você pode baixar a mão para que ele possa identificar. Amém? Mas levanta a sua mão para que ele possa saber que ainda você não recebeu oração em nome de Jesus. Mas eu quero orar neste momento, para que Deus possa trazer sobre você revelação, encargo, unção, vida, direção. Você vai